Tem uma coisa que poucas pessoas realmente param para pensar. A gente vive num mundo que ele gira em torno de dívida, mas hoje a velocidade que o endividamento global cresce é tão absurda que o próprio conceito de dívida já perdeu o sentido. Só para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos adicionam-se $1 trilhão a cada 40 dias em dívidas. A soma de toda a dívida americana já ultrapassa 38 trilhões de dólares e a gente ainda pode se perguntar onde que isso vai parar. A gente tem outros exemplos, como o Japão, que há décadas recompra os títulos de dívida para manter o sistema sem fazer grandes oscilações. O Japão faz o seu Yield Curve Control e isso gera uma falsa estabilidade na minha visão, porque por causa dessa ação, a dívida deles hoje ultrapassa 250% do PIB. Países europeus como a França estão literalmente também à beira de um colapso fiscal, com juros longos crescendo, déficits recordes e uma economia que já nem cresce mais, não tem produção. E sem perspectiva de crescer, porque a gente vê uma crise de natalidade em praticamente todos esses países. Mas o mais interessante de ver é que esses países eles não são uma exceção, e sim o padrão. A dívida ela virou a espinha dorsal da economia mundial praticamente. E o que pouca gente entende é que o sistema financeiro global atual nasceu exatamente para isso, para manter o mundo girando em cima de crédito. Para entender como a gente chegou até aqui, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos voltar na Segunda Guerra Mundial, um pouco depois dela. Naquela época, a Europa estava destruída, as cidades estavam em ruínas, as indústrias colapsadas, o comércio já não tinha mais, e a única economia que tinha dinheiro para poder reconstruir o planeta era os Estados Unidos. E foi ali que começou a arquitetura do mundo moderno, que existiu o Plano Marshall, que os Estados Unidos começaram a financiar internamente a reconstrução, mas também da Europa. Eles exportaram capital, infraestrutura e, claro, junto com tudo isso, eles introduziram o dólar como base do sistema global. Para organizar tudo isso, foi criado um novo arcabouço, que foi o que aconteceu em 1944, o Bretton Woods. Depois dele, o dólar começou a passar a ser conversível em ouro, e todas as outras moedas também passaram a ser lastreadas no dólar. Ou seja, o mundo inteiro passou a operar sobre um mesmo centro de gravidade, que era o dólar. Os Estados Unidos eles se tornaram praticamente o banco central do planeta. E o resto do mundo naquela época era cliente dos Estados Unidos. E a partir desse momento, a dívida deixou de ser um problema individual de cada país e passou a ser um lubrificante da economia global. Ela precisou ser necessária. Quando a Europa e o Japão se reconstruíram, eles também começaram a emitir as suas próprias dívidas. E parte dessas dívidas ela foi direcionada para comprar títulos americanos, que era considerada a moeda mais forte, até hoje é. Tanto é que o Japão ainda é o país que detém a maior quantidade de títulos americanos em seu balanço. Então, a partir dos anos 70, com o fim do padrão ouro, o jogo acabou mudando completamente. Os Estados Unidos cortaram o vínculo entre dólar e ouro, mas mantiveram o papel de moeda referência. Isso permitiu que o dinheiro descolasse e eliminasse a necessidade de ter limite físico imposto pelo quanto de ouro tinha dentro dos seus cofres. E quando o dinheiro não tem um lastro específico, a gente passa para outra fase do processo. O que realmente dá valor a uma coisa quando ela não tem lastro? É a confiança. E a dívida é justamente o instrumento que deixa essa roda girando e mantém a confiança viva. E desde então, a economia global se transformou num imenso sistema de refinanciamento permanente. Cada país, ao invés de focar em produtividade real, preferiu se endividar, acreditando que isso aceleraria o processo de crescimento. Porém, a dívida ela só serviu para pagar os juros do que já tinha pego emprestado anteriormente. É como se você precisasse contratar um novo empréstimo para pagar o empréstimo antigo que venceu. Só que cada vez esse empréstimo vai ficando mais caro, vai ficando maior. Basicamente, essa rolagem ela serve para empurrar o problema para frente. E assim o mundo segue, rolando a dívida para frente como se nunca houvesse amanhã. E aí fica a pergunta que a maioria das pessoas tem dúvida. Quem é que financia, quem é que está financiando todos esses países ao mesmo tempo?
Bom, eu quero destrinchar um pouco isso aqui. Hoje, praticamente todos os governos do planeta devem dinheiro uns para os outros. Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, já que o dólar é o centro do sistema. Dos 38 trilhões de dólares que os Estados Unidos devem, cerca da metade é dívida pública em mãos dos investidores. E desses investidores, 3/4 são americanos. Então são bancos, fundos de pensão, companhias de seguro, o próprio Fed e também investidores tradicionais. E 1/4, que dá algo perto de 9 trilhões, está na mão de estrangeiros. Mas no fim das contas, a maior parte da dívida americana está na mão dos próprios americanos. Então é uma salada. O Tesouro deve para o mercado deve para o Fed também deve para a população através dos bancos, a população deve impostos, e é tudo um ciclo sem fim. E esse modelo se espalhou pelo mundo inteiro. A França, por exemplo, já chega em níveis que em qualquer momento da história já seriam considerados falência. Mas hoje a gente trata como basicamente uma normalidade monetária. E por que tudo isso? Porque ninguém espera mais ser pago. A dívida não é feita para ser quitada, ela é feita para ser renovada eternamente. E se a gente for pensar assim, então basicamente a dívida americana pode crescer para 100 trilhões e nada acontecer, né? Em teoria sim, mas existem duas coisas que mudam o padrão desse jogo, que é a confiança e a população. Se o mercado perde a confiança em um país, tudo complica. A moeda desaba, os juros explodem e a população acaba pagando a conta. Foi o que aconteceu na Grécia nos anos 2000, foi o que está repetindo na Argentina e, na minha visão, é o que ameaça a própria França agora. Então, cada vez que um banco central compra títulos públicos, ele está, em teoria, criando esse dinheiro novo. Cada dólar que existe hoje, na verdade, é uma dívida de alguém. Não existe mais livre de dívida. A moeda é o próprio reflexo dessa alavancagem global. Chegou um ponto que os governos, eles basicamente sabem que eles não têm intenção de pagar suas dívidas. Eles só precisam achar credores que estejam dispostos a rolar ela. E o outro problema, que eu acredito, é a população. Enquanto ela está calma, aceitando todo esse aumento da base monetária, está tudo certo. Mas a partir do momento que ela começa a pedalar para pagar as contas, quando o sistema começa a ter muita inadimplência, os bancos começam a ter problema de liquidez e a solidez do sistema começa a sumir. E é isso que começa a acontecer agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão gastando mais com juros que com defesa nacional. A França não consegue cortar os gastos sem gerar protestos em todas as cidades. O Japão, por exemplo, não consegue nem subir juros, que já vai implodir o orçamento deles. E a dívida global pisou no acelerador de um jeito que parece que não tem mais freio. O discurso de responsabilidade fiscal, ele é só bonito em campanha, mas a gente viu, principalmente nos Estados Unidos, com o Elon Musk tentando fazer essa austeridade, que tudo isso é uma ficção. Os políticos, eles também não querem medidas de austeridade, porque eles sabem que isso não ganha voto. E é por isso que a gente vê alguns movimentos de alguns países que estão acumulando ouro. Por exemplo, a China e a Rússia, que também estão tentando buscar mecanismos para sair desse sistema do dólar. E eles estão se preparando para o movimento que o mundo pode virar esse ciclo que eu acredito que está acontecendo. E a dívida é, no fundo, um mecanismo que transfere riqueza, não entre países, mas entre as classes de um país. E a gente viu isso no último ano. Quem tinha ativos como imóveis, ações, metais, só ganhou valor e cresceu exponencialmente a sua carteira e seus investimentos. E no outro espectro, está cada vez mais difícil de sobreviver. Tem até um vídeo de um cara viralizando nos Estados Unidos que ele fez a mesma compra que ele fez um pouco antes da pandemia, que custou $220, ele repetiu a compra e deu quase $600 agora. E eu nem estou contando aqui o custo dos imóveis, não estou contando aqui também o custo de ter um seguro de saúde dentro dos Estados Unidos, que está cada vez mais caro. Então a margem do americano está cada vez mais apertada. E isso mostra que a discrepância está cada vez maior. E vai haver um momento que, quando a gente iniciar essa crise deflacionária,
que é basicamente minha tese, essa diferença vai ficar maior ainda. Então a resposta mais simples para aquela pergunta que a gente fez no início do vídeo, quem que é o credor de toda essa dívida? Em um primeiro nível são grandes fundos que muitas vezes administram o dinheiro das pessoas comuns, né, de poupadores e investidores. O credor também é a sociedade que confia nos governos financiando suas dívidas. Então, basicamente, a resposta que eu posso dar é: os Estados Unidos eles podem chegar a 100 trilhões de dívida? Eles podem. A verdade é que ninguém sabe qual vai ser o valor certo que vai chegar. Mas vai chegar até o nível que a sociedade aguentar sem entrar em colapso interno. No fundo, a gente tem várias respostas para a mesma pergunta. Porque se a gente for analisar mais a fundo, não existe credor a partir do momento que a sociedade não aceita mais ser a credora. Então, basicamente fica essa reflexão para você, até que ponto você aceita se manter nesse sistema sem estar protegido. Até que ponto você aceita estar no lado do jogo que só perde. Bom, aí é uma decisão de cada um, mas caso você deseje se proteger e não tem tempo para entender como faz e que alguém que te acompanhe em todo esse processo, clique no link que eu deixei aqui embaixo que eu vou te ajudar. Vou deixar como sugestão outro vídeo aqui para você. Não esquece de se inscrever no canal e curtir e nos vemos lá.